Boa noite. Boa noite. Graça e paz de Jesus a todos. Feliz aniversário, né? 7 anos, muito bom. Eu sou muito grato pelo convite aí do Isaac, pela recepção sempre muito calorosa que vocês dão para a gente e pela honra de participar dessa data tão especial. Eu sei que celebração de aniversário não é pouca coisa e eu sempre me alegro demais quando eu tenho a oportunidade de estar junto nessas ocasiões. Achei interessante que o Marcos, antes de orar, ele leu uma passagem do livro de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, porque eu também queria compartilhar, trazer uma mensagem com os irmãos aqui, a partir de um texto que está em Filipenses. Então, deixa eu convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Filipenses, e a gente vai ler junto aqui uma passagem que é bastante conhecida, mas que fala demais ao meu coração. Eu acho que é uma das passagens mais centrais dentro da teologia, da mensagem do Novo Testamento. Então está lá no verso 1 até o verso 11 a gente vai ler, tá? Filipenses 2, 1 a 11. Estou vendo que está projetado aí, então vou mergulhar logo aqui no texto. Então, diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Deixa eu fazer um exercício rápido aqui. Eu vou pedir para você cochichar para a pessoa que está do seu lado, bem baixinho, para ninguém ouvir. Se você quiser falar alto, não tem problema também. Mas para você, a Igreja Batista Urbana é sinônimo de quê? Talvez 2 palavrinhas, né? Se existisse, por exemplo, se existisse um hino nacional da Urbana, né? Que palavras não poderiam faltar nesse hino, que caracterizam essa comunidade? 2 ou 3 palavras aí, se você puder. Ok. Joia, pensou? Às vezes é legal fazer esse exercício, né? Porque aí a gente identifica as coisas que a gente está vendo e compara um pouco com a realidade, né? Se a Urbana tivesse, de fato, um hino, né, muito me interessaria ouvir esse hino, tá? Porque hinos expressam aquilo que é mais fundamental, mais basilar para a identidade de um grupo, e hinos, normalmente, pelo menos em tese, né, remontam os integrantes de determinado grupo, né, aos valores, né, supremos que tornam esse grupo único em relação aos demais. Então, sempre que tem Copa do Mundo, uma das partes favoritas do jogo, obviamente, é o jogo, né? Mas antes do jogo, eu gosto muito de prestar atenção aos hinos. E às vezes eu jogo lá no Google para ver a tradução e tudo mais. E eu acho muito bacana ver isso. Então, por exemplo, o hino dos Estados Unidos exalta ali a liberdade do povo, né? A terra dos livres, a bandeira. Diga para mim se a bandeira com as estrelas ainda está balançando na terra dos livres e dos bravos e dos corajosos e tudo mais, né? Tem um hino da França que exalta as conquistas da Revolução Francesa, né? E por aí vai. Então eu gosto muito de prestar atenção aos hinos, porque hinos tentam, pelo menos, encapsular
aquilo que nos define, o que faz de nós o que somos, o que determina o nosso senso de destino como povo. Hinos nos dão dicas sobre quais ideais são considerados sinônimos da existência de determinado grupo, nação, país, povo e por aí vai. Agora, é claro que um só hino não consegue esgotar o todo da identidade de um grupo, né? Então, se a gente quiser entender como é que funciona a cultura, o jeito de ser de uma nação, por exemplo, é importante também que a gente preste atenção a muitas outras manifestações dessa identidade, né? Outras músicas. Se o pessoal quiser conhecer o Brasil, não adianta só ouvir o hino nacional, tem que ouvir o samba, o pagode, sei lá, as músicas do povo, da nação, certo? E, de fato, nós cristãos também expressamos quem nós somos por meio de uma variedade de formas, inclusive de cânticos que nós entoamos todas as vezes que nos reunimos para adorar a Trindade por meio de Cristo aqui. Então, a gente acabou de fazer isso, né? Só que se você chegasse para mim e perguntasse, Bernardo, como seria o hino do reino de Deus, o hino da igreja, se desse para existir um único, né? Eu arriscaria te dizer que esse hino se assemelharia à parte do texto que nós lemos em Filipenses 2, em particular do verso 5 em diante. Eu não sei quantos aqui sabem disso, mas por algum tempo, ali na história recente, alguns estudiosos, os eruditos, de fato têm debatido se Filipenses 2, 5 a 11 representa de fato as palavras de Paulo, ou um hino anterior a Paulo, que foi composto por Deus sabe quem, antes de Paulo, e que os primeiros cristãos lá da cidade de Filipos costumavam cantar em seus cultos. E aí Paulo, se de fato essa tese está certa, né, Paulo está simplesmente citando esse hino aqui em Filipenses 2. Agora, a gente não precisa, obviamente, desperdiçar nosso tempo discutindo isso aqui num sábado à noite, né? Se é um hino, se não é, ou se são as palavras de Paulo. Mas o importante aqui, pessoal, é que dentro da mensagem mais ampla de Filipenses, esse texto que nós lemos de fato se coloca como o ponto central, definidor, a partir do qual toda a teologia de Filipenses é organizada. Se tinha uma coisa que os cidadãos lá daquela cidade de Filipos entendiam muito bem, era que eles, como cidadãos de Filipos, existiam para representar os valores centrais do Império Romano. Porque, embora Filipos fosse uma cidade distante, localizada ali na fronteira da Europa com a Ásia Menor, não era tão perto de Roma, apesar disso, porém, Filipos era uma colônia romana muito importante e, olha só, povoada em boa parte por ex-soldados de César. Então, a galera que lutou por César ali no exército romano foi se aposentando e, em dado momento, César permitiu que eles se assentassem na cidade de Filipos. Então, ser filipenses, entre muitas outras coisas, era preservar a identidade e o senso de vocação, de destino da cidade de Roma, só que lá na fronteira com o Oriente. E aí, nesse contexto, pessoal, uma das ênfases mais fortes, assim, mais urgentes que Paulo dá nessa carta é que a igreja de Filipos deveria permanecer fiel no chamado de exercer a verdadeira cidadania deles naquele ambiente urbano de Filipos. Então, 2 vezes o Paulo vai lembrar, em 2 momentos muito importantes da carta que ele escreve aos Filipenses, que ele está escrevendo aquilo para lembrá-los de serem cidadãos naquela cidade, exercerem a sua cidadania com fidelidade naquela cidade de Filipos. Só que a sacada é o seguinte, a sacada é que no Evangelho, a cidadania dos filipenses não se definia mais a partir de Roma. No Evangelho, no reino de Deus, a cidadania dos filipenses não se definia mais a partir dos valores de Roma, mas do reino de Deus. Não mais em torno da figura de César, mas em torno de Cristo. Então, se antes, olha só, os filipenses cantavam provavelmente hinos que reforçavam ali a sua autopercepção em torno de Roma e de César, não, eu tenho orgulho de ser romano e tudo mais, né?
Agora os leitores de Paulo deviam ter a sua autopercepção completamente redefinida em torno do reino de Deus e de Cristo. Eles permaneciam cidadãos de Roma, mas eles não eram mais definidos por Roma. Quem definia eles agora era o reino de Deus e Cristo. E aí no cerne, pessoal, dessa nova autopercepção que eles deviam ter, está a realidade descrita por Paulo em Filipenses 2, 5 a 11. É por isso que Filipenses 2, 5 a 11 é tão importante, porque se Filipenses 2, 5 a 11 não é um hino, ele com certeza seria um texto muito apropriado para inspirar a composição de um. Se você perguntasse para mim, Bernardo, elege uma passagem na Bíblia que daria um excelente hino nacional do reino de Deus, digamos assim, eu falaria sem titubear Filipenses 2, 5 a 11. Agora, por que essa passagem é tão relevante? Por que ela é tão importante para nós e por que ela é tão crucial para que a gente pense nela numa ocasião como essa, de aniversário de 7 anos da Urbana? Filipenses 2, 5 a 11 é importante porque essa passagem apresenta, pessoal, a vida, morte e ressurreição de Jesus, o escopo da vida, morte e ressurreição de Jesus, da maneira mais abrangente possível. Eu não sei se você reparou, mas esse hino começa na eternidade passada, dizendo que Jesus existia na forma de Deus. Depois, esse hino nos dá um resumo daquilo que Jesus realizou em seu ministério terreno após a sua encarnação. Ele se esvazia, obedece ao Pai e morre numa cruz. E o hino termina nos contando sobre o que aconteceu com Jesus após a sua ascensão e que continua acontecendo por toda a eternidade futura. Ele está à direita do Pai, ocupa a posição mais alta de todo o universo. Então, desse modo, Filipenses 2, 5 a 11 fala sobre o cerne do caráter de Deus revelado em sua obra de salvação em Jesus. E, consequentemente, Filipenses 2, 5 a 11 fala sobre como a igreja deve viver. E o que nós devemos notar logo de cara, pessoal, é o seguinte: é a ênfase na direção que Jesus trilhou de eternidade a eternidade. Essa parte vai parecer um pouquinho densa, mas eu vou pedir para você prestar bastante atenção, porque eu prometo que no final vai descer redondo, tá? Vai fazer sentido, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que notar é a ênfase na direção que Jesus trilhou desde a eternidade passada até a eternidade futura para realizar a nossa salvação. Olha só, Paulo começa com Jesus em sua condição pré-encarnação, antes da sua encarnação como Messias de Israel, só que logo no verso 6, a gente vê uma caminhada longa e constante que Jesus faz para baixo, em repetidas demonstrações de humilhação e de entrega. Então o hino não somente começa com a afirmação da igualdade de Jesus com Deus, mas também insiste que esse Jesus, que desde sempre era igual a Deus, se esvaziou. Só que esse esvaziamento de Jesus, vejam, não aconteceu em um único momento. Jesus não se esvaziou em um único ponto da sua vida quando ele se encarnou, quando ele se fez um de nós. O texto diz que esse autoesvaziamento começou quando Jesus tomou a forma de servo, mas esse esvaziamento, pessoal, continuou a acontecer repetidas vezes conforme Jesus tomou outros 2 passos de autoesvaziamento. Ou seja, tendo se esvaziado, Cristo Jesus se fez semelhante a nós. E aí, tendo feito semelhante a nós, ele abraçou a nossa condição em toda a nossa fragilidade e limitação. E tendo se identificado com a nossa condição em toda a nossa fragilidade e limitação, ele se esvaziou mais uma vez ainda. E o que ele fez foi, em contraste com Adão, que quis subir, que quis ser como Deus, sem depender de Deus, Jesus desceu de novo. Ainda mais uma vez. Jesus se humilhou debaixo da vontade do Pai e se submeteu até mesmo à morte. Só que não para por aí. O hino vai insistir em dizer
a coisa mais chocante do mundo, que é que Jesus, tendo obedecido ao Pai até a morte que ele sofreu não foi qualquer tipo de morte. Foi morte de cruz. O pior tipo de morte, o tipo mais cruel de execução que o Império Romano poderia oferecer no cardápio. E tudo isso é importante, pessoal, porque mostra, o texto está gritando para nós aqui que o autoesvaziamento de Jesus não foi um evento pontual, não foi uma decisão que ele tomou em um dia da sua vida. O autoesvaziamento de Jesus foi uma trajetória. Foi um longo caminho percorrido desde a eternidade passada até a eternidade futura. Agora, tem uma coisa que dá ainda mais potência a esse hino. O que dá ainda mais potência a essa passagem é não somente a afirmação de que Jesus Cristo se esvaziou, mas principalmente, pessoal, a afirmação sobre o que levou Cristo Jesus a seguir essa trajetória de autoesvaziamento. O que motivou? Por que Jesus se esvaziou dessa forma? E aqui prestar atenção para o comecinho do verso 6, se você tiver a sua Bíblia aberta aí, vai fazer toda a diferença. Porque no comecinho do verso 6, a gente vê que as Bíblias dizem o seguinte, que aqui na versão que eu li, na Nova Almeida Atualizada, diz que, verso 5 diz que tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, aí verso 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que, etc, etc, etc. E eu suspeito que boa parte das traduções que está disponível aí para vocês, vai dizer algo do tipo Jesus, embora sendo Deus. Amém, irmãos? Confere aí, produção. Apesar de ser Deus, ou mesmo sendo Deus, ou embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Só que, meus irmãos, essa maneira de traduzir o texto grego do verso 6 sugere que esse autoesvaziamento de Jesus, de certa maneira, contradiz, ou foi, no mínimo, incongruente com a majestade divina de Jesus. Deus, ele se esvaziou, o que você está dizendo é que, olha, ele era Deus, mas apesar de ser Deus, ele se esvaziou. Conota aí um contraste, certo? Acontece que a palavra embora, ou mesmo que, ou apesar de, não está no texto grego. Não está lá no texto que Paulo escreveu. Essa ideia do embora, ou apesar de, é uma inferência, é uma conclusão a que os tradutores chegaram. Por quê? Porque aparentemente os tradutores veem um contraste entre a glória divina de Jesus, a dignidade divina de Jesus e a sua humilhação e morte na cruz. Mas, meus irmãos, em nenhum momento a passagem sugere que o autoesvaziamento de Jesus representa um contraste ou uma diminuição da sua natureza ou da sua majestade divina. Muito pelo contrário, o texto grego apresenta um paralelo claro entre o verso 6 e o verso 7, né? Cristo Jesus existia na forma de Deus, literalmente, e no verso 7 vai dizer que ele tomou a forma de servo. São duas palavras iguais para fazer um paralelismo, para dizer que Cristo Jesus assume a natureza de um servo, mas ele nunca abandona a sua natureza divina, ou seja, esse que era Deus a eternidade passada inteira, ao assumir a forma de servo, ele nunca deixa de ser Deus. Ele nunca deixa de ser quem ele é. É por isso que o Paulo vai ser muito cuidadoso em nos dizer que, uma vez que Jesus toma a forma de servo, ele se faz semelhante, essa é a palavra que ele usa no grego, está semelhante aos seres humanos, sendo achado em condição humana. O ponto é que, ao se fazer ser humano, Cristo Jesus nunca deixou de ser quem ele é, nunca deixou de ser quem ele sempre foi antes da encarnação. Então, nas palavras de Darrell Johnson, que é um dos meus pregadores favoritos, ele diz o seguinte aqui sobre essa passagem, ele diz que o Filho de Deus se faz plenamente humano, mas não meramente humano, apenas semelhantemente humano. Deixa eu repetir.
O Filho de Deus se faz plenamente humano, mas não meramente humano. Ele se faz semelhantemente humano. E aí, dentro disso, pessoal, quando Paulo vai falar sobre a razão por que Jesus percorreu esse caminho de autoesvaziamento, ele vai fazer uma afirmação absolutamente profunda sobre quem Deus é no cerne do seu caráter. Filipenses 2, 5 a 11 sugere, indica, que o autoesvaziamento de Cristo Jesus foi motivado, pessoal, por uma conclusão lógica, por uma decisão que Jesus tomou com base em um entendimento que ele teve sobre a sua própria natureza divina. A gente está muito acostumado a dizer, Jesus se esvaziou para me salvar. Jesus se esvaziou porque eu estava lá no fundo do poço e por isso ele veio me buscar lá no fundo do poço. É verdade. É verdade. Mas Filipenses 2:5-11 diz algo anterior a isso. E diz algo ainda mais profundo sobre isso. Alguns intérpretes vão notar corretamente que essa trajetória que essa passagem destaca que Jesus seguiu, essa trajetória descendente de Jesus, se inicia na expressão do verso 6, ele não considerou. Então olha só presta atenção de novo no que diz o verso 6. Existindo na forma de Deus, ele não considerou algo. E toda a trajetória descendente, todo esse autoesvaziamento de Jesus é fruto desse ele não considerou. E o importante aqui é que o verbo traduzido por não considerou, é o verbo regelmai aqui, ele conota um exercício de reflexão. Jesus pensou, ele ponderou, ele refletiu sobre algo para chegar à conclusão de que ele devia se esvaziar. É isso que o hino está dizendo. Vocês estão comigo, gente? Sim? Ele pensou na vida, ele pensou, e aí tendo pensado, ele chegou a essa conclusão, vou me esvaziar. Então, o que é que Jesus não considerou? Ele concluiu. Né? Quando a gente coloca isso, essa palavra, essa trajetória dentro dessa ênfase que o texto dá que Jesus concluiu algo, a gente descobre que o autoesvaziamento de Jesus, na verdade, foi resultado de ele ter, na eternidade passada inteira, contemplado, existido na forma de Deus, e ele descobriu, ele percebeu, ele chegou à conclusão de que ser igual a Deus significava se esvaziar. De que ser igual a Deus significava não se autopreservar, mas servir e entregar a sua vida em amor sacrificial para que o mundo pudesse ver a sua glória e voltar a viver. Então, o ponto crucial que Filipenses 2 aconteceu porque o Filho de Deus passou a eternidade passada inteira contemplando a face do Pai, e tendo feito isso, o resultado foi que ele concluiu que se parecer com o Pai, existir na forma de Deus, era entregar a sua vida para que a humanidade pudesse viver. Então, tendo passado a eternidade, que ser igual a Deus era sinônimo, não de buscar a sua própria vantagem, apesar dele ser Deus, mas ele descobre que ser parecido com o Pai é se fazer servo. E aí, quando a gente coloca isso dentro da ênfase mais ampla que a passagem dá a essa trajetória de autoesvaziamento de Jesus, a gente descobre que o ponto mais baixo dessa trajetória, portanto, que é a sua morte na cruz, na forma mais humilhante de execução, esse ponto mais baixo é, na verdade, o ponto mais alto da autorrevelação de Deus.
Porque se por um lado ser igual a Deus não é sinônimo de tomar vantagem, por outro lado é na cruz que Jesus desvela o significado de ser igual a Deus. Então, precisamente em seu momento de mais profundo sacrifício, o Filho de Deus manifestou a majestade do Pai. O que Paulo está dizendo, portanto, é que a entrega total e última de Jesus na cruz não aconteceu, embora ele fosse igual a Deus, mas ele se sacrificou e se entregou. Não. O que Paulo está dizendo é que precisamente porque Jesus entendeu o que significa ser igual ao Pai, porque tendo contemplado a face do Pai por toda a eternidade passada, ele considerou que ser como o Pai era se esvaziar para que o mundo pudesse voltar a viver. É por isso, pessoal, que a passagem vai terminar com a exaltação de Jesus de volta à destra do Pai, como a consequência mais natural que poderia ter acontecido após o seu autoesvaziamento. É muito importante, viu, a gente notar que Filipenses 2, 5 a 11 não encerra no verso 9 com um mas. Tem uma música muito comum que começa assim: abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, né? A gente viu que ele não abriu a mão da sua glória. Ele se esvaziou precisamente para revelar a sua glória. E aí essa mesma música, em dado momento, vai dizer, mais o grande Deus. Paulo não diz mais o grande Deus, ele diz, portanto, por isso, porque Jesus se esvaziou, é uma relação de causa e efeito. As palavras se importam na Bíblia, tá? É portanto, não é mais que Paulo diz. Qual que é o ponto? O ponto é que somente aquele que se parece plenamente com Deus, somente aquele que é livre perfeitamente da escravidão do ego, somente aquele que é capaz de trilhar o caminho oposto daquele trilhado por Adão, somente aquele que teve a capacidade de expressar com exatidão quem Deus é, poderia ser exaltado de volta à estatura do Pai. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, Deus o exaltou à sua posição original. Somente aquele que pôde descer até o mais profundo abismo por amor à sua criação poderia receber de volta o nome que é sobre todo nome. Somente aquele que se esvaziou perfeitamente, revelando assim como Deus é, poderia voltar a ocupar o status que Deus ocupa. De maneira que absolutamente toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra reconheça que Jesus deve ser chamado Senhor para a glória de Deus Pai. Então a exaltação de Jesus não foi uma interrupção do percurso, foi o resultado automático de Jesus ter refletido perfeitamente quem o Pai é. Que hino renderia Filipenses 2, 5 a 11, não é verdade? Que hino renderia? Fica aí o desafio para os músicos, né? Sabe que já tem uma música que é quase palavra por palavra, né? A gente canta essa música lá na igreja, a gente só muda o abriu mão da sua glória, né? E o portanto. A gente fala outra coisa. A gente canta para revelar a sua glória. Deixa a potência dessa afirmação assentar no seu coração. Para revelar a sua glória, Jesus se esvaziou. Isso significa que se você quiser ver a glória de Deus, você não precisa ficar entrando em transe. Se você quer ver a glória de Deus, você tem que olhar para o Cristo da cruz. Você quer saber como Deus é? Olha para Jesus na cruz. À luz de tudo isso, então, pessoal, fica mais simples de entender por que Paulo, nessa passagem mais ampla, a partir do verso 1, porque Paulo, vai incluir esse trecho, que é tão denso aqui, em uma carta que é tão prática como Filipenses. Filipenses é uma daquelas cartas que não é tão difícil. É difícil, né? Mas não é tão assim como Romanos, por exemplo, que está cheio de ideias de Paulo ali.
Filipenses é relativamente mais prático do que Romanos, por exemplo, né? E aí quando você chega no capítulo 2, você fica, caramba, por que Paulo incluiu essa passagem tão densa, né? Tão difícil, inclusive, de traduzir do grego para o português, né? À luz disso fica mais simples de entender por que Paulo fez isso. Porque como todo hino, Filipenses 2, 5 a 11 encapsula, né? Ele resume, ele abraça, ele abarca os valores supremos que sustentam a nossa razão de existir como cidadãos do reino de Deus em um mundo repleto de ideais rivais. Filipenses 2, 5 a 11, em outras palavras, explica não somente o que deve diferenciar o jeito de ser da igreja em Filipos do jeito de Roma, como também por que esse novo jeito de ser inaugurado por Jesus deve ser diferente. Filipenses 2, 5 a 11 nos lembra não somente que é importante a gente se esvaziar como Jesus, mas Filipenses 2, 5 a 11 nos lembra do porquê que é importante a gente se esvaziar como Jesus. Porque em seu auto-esvaziamento, Jesus mostrou que ser como Deus, se parecer com o Pai, é sinônimo de se entregar em obediência ao Pai. Então, quando a gente lê os imperativos ali dos versos 1 a 5, né, nós percebemos que Paulo está encorajando a igreja em Filipos a simplesmente exercer a sua cidadania celestial imitando a Deus. Imitando ao Deus que se revelou em Jesus. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Por quê? Porque Jesus nos mostrou que Deus é assim. Jesus nos mostrou que Deus é alguém que considera os interesses dos outros superiores aos interesses dele mesmo. Que coisa! Que coisa! E é imitando esse Deus que se revelou em Jesus que a igreja de Filipos mostraria aos habitantes daquela cidade quem era o verdadeiro Senhor. Não César, mas Jesus, que tem o nome acima de todo nome. Então, deixa eu repetir a pergunta que eu fiz no comecinho dessa mensagem, só que agora ampliando um pouquinho o nosso foco. Quando você pensa na igreja evangélica brasileira de modo geral, tá? Não a igreja batista urbana necessariamente, embora a igreja batista urbana faça parte desse universo evangélico brasileiro, mas quando você amplia o zoom e dá uma olhada, dá uma refletida, repara aí na situação da igreja evangélica brasileira de modo geral. Você acha que a igreja evangélica brasileira tem se tornado sinônimo de quê? Quais são as palavras que vêm à sua mente? A igreja evangélica brasileira tem se parecido com o quê? Quais são os valores que estariam incluídos aí em um hino evangélico brasileiro, se alguém se atrevesse a escrever um? E eu não duvido que algum doido aí um dia escreva, né? Comece a cantar, enfim, no peito e tudo mais. Pensou? Honestamente, eu particularmente acho que muitos crentes achariam as palavras de Paulo aqui absolutamente chocantes, para não dizer absurdas. Então você está dizendo que Deus sempre foi um Deus servo? Você está dizendo que ter a mesma disposição de Cristo e ser igual a Deus e se parecer com Ele, é eu abrir mão dos meus interesses? É eu me esvaziar? Como assim colocar os interesses dos outros acima dos meus? Como assim considerar os outros superiores a mim mesmo? E na minha experiência, meus irmãos, eu não sei qual tem sido a sua, mas na minha, o que eu tenho visto é uma igreja bastante empenhada não em descer, mas em subir.
Não em servir, mas em se projetar. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando só do setor neopentecostal, não, viu, gente? Também, tá? Mas falar mal de neopentecostal é fácil. Malhar a teologia neopentecostal é a coisa mais fácil do mundo. É igual pegar pirulito de criança. Eu estou falando de igrejas com teologia séria. Eu estou falando de igrejas ditas ortodoxas. Igrejas reformadas ou não, mas igrejas sérias. Mas de igrejas que, infelizmente, não têm essa mesma teologia moldando a sua postura no mundo. E esse estado de coisas é fruto, inclusive, da inclinação do coração da nossa própria liderança. Meus irmãos, a gente está vivendo um momento meio complicado, assim. Eu não gosto dessas afirmações muito alarmistas. Momento único da história e tudo mais, mas eu acho que a gente está vivendo um momento meio complicado na história, em que até mesmo pastores, pregadores e teólogos estão fazendo dos seus próprios nomes marcas, grifes. Tem nome de teólogo que virou logotipo, marca. E não tem nada mais contraditório do que o próprio termo pastor. Pastor. Ou teólogo. E absolutamente tudo, inclusive a boa teologia e os relacionamentos com colegas ministeriais, tem sido pretexto e plataforma para autopromoção. Eu tenho tido muita dificuldade nos meus relacionamentos com algumas figuras do meio ministerial teológico no Brasil. É difícil. Por isso que quando a gente vem para a Urbana é um bálsamo. Porque é uma relação mesmo que acontece aqui. A gente tem uma amizade mesmo. E é difícil, porque às vezes você está conversando com a pessoa, você não sabe se a pessoa está te usando, se ela está pegando você como trampolim para falar alguma coisa. Vem cá para não sei o quê, que eu vou conversar com você, vou te apresentar. Eu não quero dar muita informação também para não entregar demais, né? Mas, e tal, não sei o quê, e aí você vai achando que vai ser uma coisa interessante, de canto e tal, e no final você está lá só para figura, né? Mas, meus irmãos, cabe fazer essa pergunta quando a gente pensa na potência de Filipenses 2. O que essa inclinação de coração tem a ver com o autoesvaziamento do Filho de Deus? Como que alguém com esses ideais pode se preocupar com os interesses dos outros? Não dá nem tempo. Não dá nem tempo. E o pior, meus irmãos, é que a igreja não somente tolera, isso aqui é para vocês, tá? Eu gosto de vocês, não é indireta, tá? Mas vou falar isso aqui é para vocês, tá bom? A igreja não somente tolera, como também aplaude, valoriza e inveja quem vive para usar Deus, a Bíblia, a teologia e os outros como alavanca para se promover. A gente está aqui no domingo adorando a Deus e exaltando a Ele por sua entrega na cruz, mas na segunda-feira a gente está lá na nossa rede social falando: nossa, eu quero ser igual a esse cara. Mas você não sabe como ele é. A única coisa que você sabe é as coisas que ele posta. Você não sabe como ele é. Então, a igreja não somente tem se tornado cada vez mais narcisista, como também quer seguir quem é narcisista. A igreja gosta de narcisista, por isso que tem tanto narcisista na igreja, nos púlpitos, nas plataformas. Pastores, pregadores e teólogos considerados bem-sucedidos hoje. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, só para exercício aqui. Pensa em meia dúzia de pastores que você acha que são bem-sucedidos. Isaac não vale, tá? Café com leite, pastor de vocês. Mas pensa em pastores. Aquele pastor é bem-sucedido. Pensou? Meia dúzia. Pastores, pregadores e teólogos hoje considerados bem-sucedidos são quem? São aqueles que buscam a todo custo ser celebridade. É ou não é? Quer ser estrela.
E nesse contexto, meus irmãos, nós podemos até ter conseguido ocupar alguns espaços midiáticos, mas nós também temos perdido a capacidade de exemplificar para o mundo como Deus se parece. Eu tenho um amigo que odeia Deus, amigo de infância, odeia crente, odeia Deus, ele não gosta. Já fizemos muita coisa errada na vida, não vou dar muitos detalhes, porque minha família está aqui, meus filhos inclusive, a gente já fez muita coisa errada na vida. Jesus me encontrou e restaurou a minha vida, mas até hoje ele fala, mano, sai dessa vida aí. Eu falo para ele, sai você dessa vida. Ele fala, sai você dessa vida. De crente, que negócio é esse, né? Só que teve um momento em que ele passou por uma crise muito forte na vida e ele começou a buscar. Ele começou a procurar conteúdo de cristão, de Bíblia e tudo mais na internet. E aí a gente começou a perceber ele se abrindo um pouco mais para ouvir as coisas, né? E aí eu estava assim, na esperança de que ele chegaria para mim um dia e falaria, cara, eu quero visitar a sua igreja, eu quero entregar minha vida para Jesus e tudo mais. Mas, para minha surpresa, o resultado foi o oposto. Ele falou, cara, agora que eu sei mesmo que eu não quero ser cristão. Eu tomei um susto, falei, cara, por quê? Como assim, né? O que eu fiz, né? Acho que eu sou o único pastor amigo dele. Cara, o que eu fiz, né? Ele falou assim, não, é que eu comecei a acompanhar os conteúdos na internet e desses grandes nomes, eu comecei a falar um monte de nome de cara muito famoso, né? Eu comecei a ouvir pregação desse cara. Tinha uns, ok, tinha outros que eu assim, meu Deus do céu, por que você não perguntou para mim antes, né? Mas ele foi, ouviu de tudo. E aí ele falou assim, eu cheguei à conclusão de que os crentes sabem muito bem falar o que eles acreditam. Eles são muito bons em articular a teologia deles com as palavras na internet. Mas eu percebi que eles buscam exatamente as mesmas coisas que qualquer pagão busca. Fama, dinheiro, visibilidade. E ele falou para mim assim, não preciso de Deus para ter isso. O mundo me oferece ferramentas muito melhores. Em suma, então, eu acho difícil a gente não constatar, à luz desse texto de Filipenses 2, que muitos dos ideais que têm alimentado a nossa percepção quanto à nossa verdadeira cidadania não passam de hinos de exaltação a César. No fundo, muitos de nós queremos ser como Deus do jeito de Adão. Como se Deus fosse uma espécie de déspota, narcisista, carente de atenção e de reconhecimento, que usa tudo e todos para se afirmar, me amem, batam palma para mim. No fundo, muitos crentes acham que a gente tem que louvar a Deus, porque se a gente não louvar a Deus, Deus não vai dormir de carência. Mas Deus, Ele sabe que Ele é Deus, e sabendo que Ele é Deus, Ele sabe que ser Deus é se esvaziar, é olhar para o outro, é não olhar para si. E foi isso que Ele fez em Jesus. E o simples fato, então, de muitos de nós ainda acharmos que a encarnação e os sofrimentos de Cristo aconteceram apesar de Ele ser Deus, e não porque Ele sempre foi Deus, já denuncia essa realidade. Mas, meus irmãos, Filipenses 2, 5 a 11 nos dá um tom diferente. Nos inspira para cantar um hino diferente. Filipenses 2, 5 a 11 nos lembra que a cruz é o ponto mais alto da autorrevelação de Deus. Filipenses 2, 5 a 11 nos lembra que a glória de Deus se manifestou naquele momento em que Jesus se agachou, embrulhou a sua cintura com uma toalha, encheu uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos, lá em João 13. Vocês lembram dessa passagem de João 13? Sabe o que é muito importante dessa passagem de João 13? É que Jesus não começa a lavar os pés dos discípulos do nada. No capítulo anterior, antes de ele lavar os pés dos discípulos,
ele afirma em público: chegou a hora do Pai glorificar o Filho do Homem. E aí os discípulos estão todos assim: chegou a nossa hora. Os discípulos acima de tudo, né? Vamos lá, chegou a nossa hora. Estamos em Jerusalém, Páscoa, é agora que o mestre vai dar uma surra nos pagãos, e ele vai revelar sua glória. E aí assim que Jesus fala, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, o que ele faz? Deixa eu mostrar para vocês o que é glória para o Pai. Ele amarra uma toalha na cintura, enche uma bacia de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E entre esses discípulos está ninguém menos que Judas, aquele que em poucos instantes trairia a Jesus. Então, Filipenses 2, 5-11 nos lembra que quando Jesus se entregou para nos salvar, ele o fez sem se projetar. Ele não bateu uma selfie quando ele estava no Gólgota. Ele fez isso genuinamente, pensando no meu interesse e no seu interesse. Filipenses 2, 5-11 nos lembra que Deus é completamente diferente de César. Deus é único, Deus é santo, e porque Deus é santo, ele é livre do egoísmo decorrente do pecado. Eu gosto muito de uma coisa que o Karl Barth dizia: Deus não é escravo de si mesmo. Que coisa. Então, desse modo, meus irmãos, Filipenses 2, 5-11 nos lembra que essa igreja, a Igreja Batista Urbana, só pode celebrar esses 7 anos de existência, porque ao longo desses 7 anos, Jesus permaneceu, encontrando essa comunidade nas mais diferentes circunstâncias, fazendo sempre esse movimento condescendente em direção a nós. A celebração de hoje é possível porque Deus é assim, porque Deus é um Deus que se esvazia, porque Cristo nunca deixou de encontrar o seu povo aqui, e Ele nunca deixou de encontrar o seu povo aqui porque é do cerne do seu caráter se esvaziar e estender graça e misericórdia e bondade o tempo todo para o seu povo. Portanto, meus irmãos, além de nos fazer celebrar a fidelidade desse Deus que se revelou no autoesvaziamento de Jesus, Filipenses 2, 5-11 também nos encoraja a permanecer firmes no chamado que nós temos de imitar a Cristo. Esse é o único caminho que Deus aprova, meus irmãos. E essa é a única maneira de nos mantermos verdadeiramente relevantes nessa cidade. Ser como Deus Pai significou para Deus Filho se esvaziar e se fazer servo. Ser igreja, portanto, é aprender a seguir essa mesma trajetória, de um jeito de ser completamente diferente do jeito de ser de Adão e de César. E é isso, meus irmãos, que nos diferencia do mundo. E é assim que nós podemos demonstrar ao mundo como Deus é. Você sabe que o mundo pode estar até em um estado de negação em relação a isso nos últimos anos, né? Mas a grande verdade é que o mundo ainda está desesperado para conhecer o verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus, revelado no Filho que se entregou na cruz, é conhecido por meio de um povo que o imita. Então eu encerro com isso, meus irmãos, que Deus ajude a Igreja Batista Urbana a se parecer com Cristo. A se parecer com Cristo. Que Deus ajude a Igreja Batista Urbana a caminhar sempre nesse longo trajeto de autoesvaziamento, obedecendo ao Pai em tudo e tornando o Pai conhecido àqueles no seu entorno. E que Deus continue a fazer dessa igreja um espaço onde é possível, é impossível não reconhecer que o nome de Jesus e somente o nome de Jesus está de fato acima de qualquer outro nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Vamos orar, vamos curvar nossa cabeça e pedir ajuda de Deus nesse sentido?
Senhor, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o teu filho, para a forma como ele viveu, para a maneira assombrosa pela qual ele nos salvou, e quando a gente descobre que tudo isso foi uma expressão clara de quem o Senhor sempre foi, de quem o Senhor sempre é, a gente fica humilhado, Senhor, porque a gente percebe o quanto dos nossos anseios idólatras nós ainda projetamos sobre o Senhor. Nós ainda achamos no fundo que o Senhor é como César. E por isso nós nos admiramos. Nós seguimos muitas vezes esse caminho idólatra de exaltação do nosso ego. Mas obrigado por essa revelação tão clara e profunda de quem o Senhor é. Porque Cristo Jesus sempre existiu na forma de Deus, ele entendeu, ele considerou que ser igual a Deus não significava, não era sinônimo de tomar posse, de fazer as coisas para ter a sua própria vantagem, mas se esvaziar. Nos ajuda a ver o Senhor sempre. E nos ajuda a seguir nesse mesmo caminho, porque é nesse caminho que está a vida, Senhor. E é seguindo esse caminho, dessa forma, que essa igreja vai poder continuar cumprindo a sua missão nessa cidade. Faça da igreja urbana, Senhor, uma igreja em que as pessoas veem e conseguem perceber de forma clara quem o Senhor é, como o Senhor é. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.